Olá pessoal, esse vídeo é o primeiro de uma série que irei fazer para apresentar os conceitos e as ferramentas básicas e essenciais, por assim dizer, que você precisa saber para começar a desenvolver aplicativos no Microsoft Access. Você que não conhece o Access irá se surpreender com o resultado e a facilidade para gerar esse resultado. Se você chegou até aqui é porque você está a fim de ser introduzido nesse mundo que é o MS Access. E o que é o Access? O Access é um SGDB. SGDB é uma sigla que significa Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. E o que é isso? Um SGDB ele é capaz de gerenciar o acesso, a manipulação e a organização dos dados. Ele disponibiliza a interface para inclusão, alteração e consulta os dados armazenados. E o que vamos fazer? Vamos fazer uma aplicação. Uma aplicação é automatizações que podem ser executadas a partir de um impulso inicial, ou seja, o usuário inicia e a aplicação executa a parte complexa para gerar os resultados esperados. E o que vamos fazer é isso, proporcionar a melhor maneira de gerar os resultados que o usuário precisa. A nossa aplicação ela é voltada para o gerenciamento de dados, então vamos abordar conceitos e ferramentas relacionadas a isso, desde a inserção dos dados até a sua exibição, das diversas formas que podem ser representadas. Então aqui você vê essa tela, que é a tela de um aplicativo que desenvolvi, e é nele que eu vou utilizar para poder a gente desenrolar, né, esses conceitos, né, demonstrar como funciona no Access. Então isso aqui tudo foi construído do zero. Essa janela aqui, observa que ela é bem intuitiva, bem desenhada, né, porque eu vou mostrar o que é possível fazer com o Access de forma básica, né, usando apenas o conceito simples, né? As ferramentas básicas, as ferramentas que é mais utilizada, né? Para poder gerar esse resultado aqui que você vê. Então, só para você ter uma noção, eu vou abrir aqui um arquivo novo do Access. Então, para você ver como que é o Access no começo, como que você vai iniciar. Você vai criar o seu arquivo, né? Eu vou clicar aqui em criar. Então, porque aqui eu comecei mostrando o resultado final, mas quando você inicia, ele inicia assim, olha. Observe que não tem nada. Isso quer dizer o quê? Tudo que existe nele aqui, que eu fiz aqui, foi criado nos mínimos detalhes. Então, eu desenvolvi parte a parte para poder chegar a isso, né? Esse resultado final. Então, quando você inicia, ele inicia assim, não tem nada, absolutamente nada. Então, tudo é criado, tudo é desenvolvido. Então, o que vamos fazer é partir daqui, do nada, até chegar esse resultado. Agora, eu vou explicar como funciona aqui o nosso aplicativo, para você ver como que ele está funcional. No caso aqui, é baseado no controle financeiro doméstico. Isso quer dizer o que você... Aqui nós vamos abordar os assuntos de um controle doméstico, né? O que você ganha e o que você gasta. Aqui nessa parte inferior você vê o resumo, né, do que aconteceu, dos dados que já inseri. Nesse exemplo nosso aqui, eu inseri dados desde setembro até dezembro. Dezembro também eu inseri porque é só para demonstrar outro assunto também, que é as previsões, né, de receita, de despesas, né, para você ter uma noção melhor. Então aqui você vê o resumo. Se eu posicionar aqui, eu vou ter uma informação, olha. Ele vai me falar o que quer dizer essa área aqui da janela, né? Então, se eu posicionar, ele vai falar receitas efetivadas. Ele vai mostrar aqui na dica de tela. Isso aqui também é personalizado. Despesas efetivadas, que quer dizer, aqui é a receita e aqui é a despesa. E aqui no centro é o saldo. Então, tá tudo organizadinho, mas é tudo feito manualmente pelo desenvolvedor, né? Que no caso aqui foi eu. Mas você vai também conseguir fazer isso. Se você seguir o passo a passo, você vai chegar também nesse resultado. Aqui do lado esquerdo tem alguns menus, que são os menus principais, onde eu posso iniciar uma nova movimentação. Aqui eu tenho a janela para inserir os dados, né? Observe que essa parte aqui é sua, no caso você vai proporcionar isso para o usuário. Vamos dizer, o usuário vai inserir informação, mas você vai fazer com que essa informação seja inserida de forma consistente e de forma fácil também. Por exemplo, nesse campo tipo, você observa que tem aqui um drop-down, que é uma lista de opções, né? Onde o usuário, em vez de escrever o nome todo, ele vai apenas escolher.
escolher um item da lista aqui para poder inserir, né? E caso ele escolha um item, no caso ele continua, né? Se no caso ele preferir digitar, ele vai digitar. Se caso ele digitar o nome errado, ele vai aparecer uma mensagem dizendo que está errado o dado, né? Então ele vai clicar OK e vai escolher, né? Então tudo isso também é o programador que faz para poder evitar que dados inconsistentes sejam inseridos no banco de dados. Então essa também é a parte do programador, a parte do desenvolvedor, né? Então, só explicando rapidamente, essa lista de movimentação é a lista de tudo que aconteceu, tudo que foi inserido, né? Aqui você tem essa tela, né, com as principais informações. Aqui você pode também adicionar mais item, mais registro, né? Aqui você pode atualizar caso precise. Aqui desse lado tem os controles para cada registro. Aqui você pode editar os controles, o registro. E aqui você pode visualizar em forma de impressão, né? Aqui você tem um extrato da movimentação com os dados. Aqui também, como você percebeu, existe um campo aqui para você adicionar arquivos de imagem ou qualquer tipo de arquivo. Você pode adicionar nesse campo, que ele permite isso. Você clica 2 vezes, aí você pode adicionar mais, né, outro arquivo, ou pode remover, ou pode abrir também esse arquivo que você está vendo aqui. Caso você queira trabalhar com comprovantes, né, para armazenar os comprovantes, você pode utilizar esse tipo de campo, que é mais uma opção também que existe no Axis. Então, tá bem simples, tá bem funcional. Aqui, eu vou mostrar, vou clicar aqui. Observe que existe um relatório. Esse relatório, eu trabalhei o conceito de agrupamento. Aqui eu agrupei por mês e por tipo. Observe, mês de setembro, aqui vem um tipo de despesa, tudo que aconteceu relacionado à despesa nesse mês. Aqui tem um resumo aqui na parte inferior e depois vem a receita. Tudo que aconteceu de receita nesse mês de setembro. E aqui é o resumo da receita. E logo após você tem um resumo também do mês. Então você tem um agrupamento de dados. Aí a partir daí já passa para o próximo mês, que é outubro, e é o mesmo esquema. Então, assim, essa parte é fantástica assim, no Axis, porque, assim, como falam, né, como diz, ele é o melhor gerador de relatório. E eu já percebi que, embora assim, eu não conheça tanto dos outros programas, né, eu já percebi que isso é verdade, né? Ele facilita muito essa geração de relatório dos dados para serem impressos, né? Então, aqui nós temos as receitas e despesas previstas, quer dizer, tudo que ainda não aconteceu, mas que você já registrou, para você ter uma noção, né, do que vai acontecer, né, na sua movimentação, no seu controle financeiro, tudo que está no futuro ainda, né? Aqui é a movimentação do dia, o que aconteceu hoje, né? Hoje eu estou no dia 21 de novembro de 2020. Então aqui eu registrei esses dados e isso aqui é o que foi registrado hoje, no caso, né? Naquele histórico todo. Aqui é a movimentação em atraso, quer dizer, o que eu já deveria ter pago ou que já deveria ter recebido. Aqui eu tenho para me saber o que eu preciso pagar ou receber ainda, né? Aqui eu tenho o top 10 das receitas mais altas, né? As maiores receitas que eu já recebi, são 10. Aqui também eu tenho despesas mais altas, né? O top 10 das despesas mais altas. Aqui no caso você vê 12, porque as últimas aqui são iguais, né? Os valores são iguais, então ele repete até chegar a uma que seja diferente dessa última, né? Aqui tem a receita prevista, quer dizer, o que eu vou receber ainda. E aqui a despesa prevista, o que eu preciso pagar ainda, né? Quer dizer, o que eu vou pagar, né, futuramente, né? Aqui no caso no mês 11 e no mês 12, que já está registrado e eu vou ter que pagar, né? Aqui você vê a receita pendente, quer dizer, só receitas que eu vou receber. E aqui é só as despesas que eu... Quer dizer, as receitas pendentes, quer dizer, a receita que eu deveria ter recebido, que ainda não recebi, né? No caso que está em atraso. E aqui as despesas pendentes, quer dizer, as despesas que eu já deveria ter pago e ainda não paguei, né? Que estão pendentes. Aqui, então, você vê assim que é bem simples e bem funcional, né? Aqui em cima, nessa parte superior, aqui nesses botões, eu tenho um resumo. Aqui é um resumo por tipo e categoria. Olha aqui, olha. Despesas, né? Despesa, aí vem a categoria e vem um valor, né? Tudo que eu gastei com casa, tudo que eu gastei com a educação, tudo que eu gastei com esporte e lazer, e assim vai.
E assim também tem a receita, né? Tudo que eu ganhei através de salário, através da prestação de serviços e através de vendas. Então, bem resumido. Esses três aqui são gráficos. Então, esse primeiro aqui é o gráfico de resumo por mês. Observe que tudo que aconteceu no programa está aqui. Ou que vai acontecer ainda. No caso, aqui em dezembro é a previsão. Né? Aqui em setembro, no caso, o que eu gastei, né? A despesa, que a legenda que você vê que é vermelha. E aqui a receita. E assim são todos os meses. Para você ter uma comparação mês a mês do que está acontecendo no seu registro. Então aqui o próximo ele é um gráfico só de receitas. Aqui tudo que eu faturei com as minhas receitas, né? Por categorias. E aqui as despesas. Tudo que aconteceu, tudo que eu gastei com as minhas despesas por categoria, né? Para me ver o que eu mais gastei, aonde que eu mais gastei, né? No caso, o supermercado foi o maior, né? O segundo aqui parece que é planos. Então tá tudo bem assim, bem resumido, né? Porque o gráfico é a melhor forma de exibição para ter a noção do que aconteceu no sistema, né? Dos dados que estão sendo registrados, que foram registrados. Então, além da impressão, que é o relatório, né? Existe também os gráficos, que é a outra forma de representar os dados. E falando sobre o sistema em si, observe aqui na parte superior que você tem um título dele, né? Que fica aqui na barra de título. E aqui também tem o ícone dele, que eu também configurei. Então, isso tudo também é configurado, tudo é personalizado. É você que constrói isso. E você observa também que desaparece aqui aquela janela que você usa para desenvolver no Axis. Apenas tem essa superior, essa maior por trás. Mas também eu não abordei aqui porque é um assunto mais avançado. Mas também existe a possibilidade de você tirar essa tela do fundo aqui, essa tela que existe por trás, e deixar apenas a tela da sua aplicação. Mas esse assunto é mais avançado, então não vou trabalhar com ele aqui. Mas é isso, você vai ver as principais ferramentas aqui do Axis que você precisa usar, que você vai usar muito. Se você continuar desenvolvendo, você vai usar bastante. E vamos ver como é que elas funcionam nessa nossa série, né? Eu espero que vocês tenham um bom proveito, que vocês consigam entender o que eu tentarei passar. E qualquer dúvida vamos interagir nos comentários, que assim que puder irei responder. Então até o próximo vídeo.